a nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Brado toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à primeira sessão solene do ano de 2012 para a concessão de diploma de honra ao mérito às instituições religiosas de Ourinhos.
Eu convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ourinhos, senhor Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, para fazer a abertura dos trabalhos desta sessão. Boa noite a todos. Sob a proteção divina, declaro aberta a primeira sessão solene de 2012. Informo a todos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara Municipal e pelo canal 5 da TV a cabo de Ourinhos. Convido para compor a mesa do plenário os vereadores José Claudinei Messias, vereador Antônio Amaral Júnior, convido também para compor a mesa, à minha esquerda, o senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato. Convido também para ficar à minha direita o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, pastor Anderson da Silva Barreto, por gentileza. Convido também as demais autoridades para compor a mesa dos trabalhos. Ronaldo Mori, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Ourinhos. Por gentileza, professor Ronaldo. Antônio Sérgio Bertucci, representando o secretário de Educação, Paulo Henrique Cícero. Emery Fará, Jornal Folha de Ourinhos. Anísio Aquino Campos, presidente do Sindicato dos Aposentados de Ourinhos e Região. Belkis Fernandes, vice-prefeita de Ourinhos. Pastor Jobemar, presidente do Comad. Pastor Alexandre Roberto de Lima, secretário do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos. Senhor presidente, nesse momento, posso consignar a presença das seguintes autoridades. Senhor Ronaldo Mori, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, senhor Antônio Sérgio Bertucci, representando o secretário municipal de Educação, Paulo Henrique Cícero, a senhora Emery Fará, representando, diretora proprietária do jornal A Folha de Ourinhos, Anísio Aquino Campos, presidente do Sindicato dos Aposentados de Ourinhos e Região, a senhora Belkis Fernandes, vice-prefeita de Ourinhos. Registro também e agradeço a presença dos munícipes, que nesta noite estão prestigiando esta solenidade. Sejam todos bem-vindos.
Sintam-se acolhidos e à vontade neste recinto. A presente sessão solene visa conceder o diploma de honra ao mérito às instituições religiosas de Ourinhos, outorgado pelo Decreto Legislativo número 9/2008, alterado pelo Decreto Legislativo número 4/2012, oriundo de proposta apresentada pelo vereador, presidente da Câmara, Edivaldo Lúcio Abel Vadinho. Em pé, eu convido a todos para a entoação do Hino Nacional Brasileiro. Esta é uma sessão completamente diferente do que nós já fizemos aqui. Nós já fizemos muitas entregas de título de cidadão para várias autoridades. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão
para o governador Geraldo Alckmin, José Serra, a nossa presidente Dilma Rousseff, deputado Mauro Bragato, reitor da Unesp, que hoje é secretário de Educação, Herman. Mas não é a mesma coisa. Quando falamos em Deus, tudo é diferente. Eu digo que, quando se trata de Deus, as coisas se tornam mais difíceis. E por isso, tudo isso está acontecendo aqui na Câmara Municipal. E antes de darmos início, então, a esta sessão solene, nada mais justo, e eu gostaria de pedir para o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, para que fizesse uma oração, para que a gente comece esta sessão com uma oração. Por gentileza, pastor Anderson, se quiser a tribuna, eu gostaria, para que pudéssemos então dar início. Eu gostaria que as pessoas mais uma vez se levantassem. Graças damos a Deus por este momento. Busquemos a presença do Senhor neste instante. Pai, te louvamos, te honramos e te glorificamos. Deus, por este momento tão maravilhoso e solene para a vida da tua igreja. Igreja esta, Senhor meu Deus, que tem sido reconhecida nesta noite pelas autoridades desta cidade. Mas eu vim aqui, Senhor, para honrar o nome do Senhor, como estas pessoas aqui vieram. Quero te louvar, meu Deus, pela vida do presidente desta casa, pela vida do prefeito, vice-prefeita, por todas as autoridades aqui. Eu quero te louvar por tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio. Tenho certeza disso, Deus. Quero pedir que o Senhor continue a abençoar esta cerimônia. Senhor, meu Deus, com a tua presença, com a tua paz, continue reinando sobre este lugar. Deus, olhando para cada igreja aqui representada pelo seu pastor, meu Deus, homens e mulheres que dedicam a sua vida em prol ao Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas em o nome de Jesus. Então, iniciando, eu passo a palavra agora ao presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, o pastor Anderson da Silva Barreto, por gentileza. Boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados, louvado seja Deus. Que alegria em poder estar nesta casa esta noite. Quero agradecer a Deus por este momento, agradecer a todos que estão presentes, agradecer ao prefeito Toshimi Sato, aos nobres vereadores que aqui estão, às autoridades, à vice-prefeita. Quero agradecer a todos que estão aqui compartilhando deste momento único e especial. Mas eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente desta casa, Edivaldo Lúcio Abel Vadim, pela forma ímpar e grandiosa que tem apresentado este projeto. Posso dizer que, sem medo de errar, que o Espírito de Deus o encheu de graça para compor tão nobre projeto, reconhecendo estes homens e mulheres de Deus que fazem um trabalho digno de serem lembrados, e esta casa o faz hoje. Pela primeira vez na história de Ourinhos, este fato acontece. Quero agradecer em nome do Conselho de Pastores de Ourinhos e região, a abertura que esta casa tem dado para nós. Esta casa abriu para que tivéssemos algumas das nossas reuniões aqui. É para nós um privilégio maravilhoso termos estes momentos aqui. É um privilégio para nós termos este projeto feito por Vossa Excelência, diploma de honra ao mérito, as instituições religiosas, aqui representado pelos pastores da cidade de Ourinhos. Não estão todos aqui, não foi possível, porque hoje já são 300 igrejas evangélicas na cidade de Ourinhos, para a glória do nome do Senhor. Quero agradecer também pelo projeto da leitura bíblica, que no âmbito desta casa, anualmente, a Semana do Evangelho. Ora,
Isso só poderia redundar nesta noite em grande alegria. Vadim, nosso muito obrigado. Hoje, meus queridos pastores, pastoras, missionários e missionárias, estamos recebendo reconhecimento humano daquilo que já foi reconhecido nos céus. Ao longo dos meus 20 anos de conversão, 14 deles exercendo o ministério pastoral, posso falar com propriedade de tão nobre chamado. Poderia comparar o ministério pastoral a várias funções e, ao mesmo tempo, dizer que esse ministério é incomparável a qualquer função. Não quero dizer que ele é superior a todos, mas falo daquilo para que o pastor foi chamado. O pastor é aquele que apacenta, aquele que guia, aquele que ensina. Ora, quantas coisas faz um pastor? Mas para finalizar a minha fala nessa noite, quero apresentar a vocês, nobres vereadores, prefeito, vice-prefeita, autoridades, imprensa, você que está nos assistindo. Não fizemos um diploma para honrá-lo, mas, pastores, estamos aqui por causa dele. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos diz: porque dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Ele preparou este momento para dizer a vocês, pastores, vocês são os meus filhos amados, em quem sinto e que tenho muita alegria. Quero que vocês, nessa noite, honre a Jesus de Nazaré, o sumo pastor, aquele que deu a vida por cada um de nós que aqui está. Ele é o único caminho da salvação. Disse Jesus em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero vos dizer, nós não preparamos um diploma para honrá-lo, mas ele está sendo honrado nesta noite, pela vida dos pastores que aqui estão nesta casa. Deus sente alegria pela vida de vocês. E eu quero agradecer às autoridades desta cidade por reconhecer tão nobre chamado de homens e mulheres de Deus. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor neste momento. Passo a palavra agora ao vereador José Claudinei Messias. Senhor presidente, excelentíssimo prefeito do município de Ourinhos, engenheiro Toshio Misato, nobre vereador Antônio Amaral Júnior, vice-prefeita de Ourinhos, Belks Fernandes, pastor Anderson, presidente do Conselho de Pastores, meu pastor Alexandre, secretário do Conselho, pastor Jobimar, demais integrantes da mesa, público presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet, boa noite. Senhor presidente, antes de iniciarmos a sessão, disse a Vossa Excelência que estaria falando da importância desse ato. O pastor Anderson foi muito feliz em reconhecer a importância desse ato, Excelência, da propositura desse decreto legislativo que reconhece não o homem, mas o homem que Deus capacita para levar a sua palavra, que são os pastores, pastoras, missionários, missionárias, todos aqueles que têm como princípio de vida pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a todos os cantos. Que diz na Bíblia que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E também diz, quem tem para ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus. E quem vai levar a palavra de Deus? São os nossos homenageados, escolhidos e separados por Deus para esse ministério. Difícil, não é fácil,
São horas e horas de estudos, preparando um sermão, preparando a palavra que vai ser ministrada. Horas e horas longe da família, porque faz as visitas aos enfermos, àqueles que necessitam. Essa ausência tem que ter uma ajudadora, tem que ter aquela que está junto com o ministério pastoral, que é a esposa, que é a família, que tem que entender que é mistério desse ofício ele está desempenhando com dedicação, porque é um escolhido de Deus, é um anjo escolhido por Deus e capacitado para isso. Tem algumas pessoas que dizem que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E nós temos visto pessoas que mudaram a sua vida graças à ministração da palavra, a um culto. Pessoas que passavam desiludidas, querendo tirar a sua vida, e passando na porta de uma igreja, entraram e, ouvindo a palavra de Deus, se renderam aos pés de Jesus, entregaram sua vida e nova criatura se fizeram. Excelência, na palavra de Deus, em Jeremias 3,15, está: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E também diz a nós, enquanto ovelhas: lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 7. Pastores, nós seguimos os vossos exemplos. O que é ministrado no púlpito, nós sabemos que é vivido na vida de vocês. E há exemplo dos pastores aqui em Ourinhos, Excelência, do Conselho de Pastores, é muito grande. A união, o objetivo comum de fortalecer a unidade de Cristo, não uma igreja, porque na Bíblia não prega a igreja A, B ou C, prega a igreja de Deus. Não existe um nome para a igreja, essa igreja que salva, aquela. Prega a igreja que leva a palavra de Deus. E para nós também, enquanto ovelhas, obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. De nada adianta irmos à igreja aos domingos, ouvirmos a palavra, glorificarmos a Deus e irmos embora e deixarmos a palavra dentro da igreja, se não a praticarmos, se não obedecermos aquilo que nos foi ensinado. E tenho, como disse, o privilégio de ter o meu pastor Alexandre aqui, da Primeira Igreja Batista, e muitos outros pastores que fazem parte da história da minha vida, Excelência. Pastor Edivaldo, pastor Dorival, da Assembleia, e que puderam me acompanhar, Excelência, num dos momentos mais difíceis da minha vida, há poucos meses atrás, onde pude testemunhar o que é o poder de Deus, o que é a ação de Deus e a importância, Excelência, do pastor. Aconselhando, orientando, orando, confiando, ministrando e, acima de tudo, Excelência, participando. Então, louvo a Deus por todos os pastores que estão aqui. Estive na semana passada dando testemunho de tudo aquilo que aconteceu, de como foi a ação de Deus em minha vida e a importância do pastor. Já estive com o pastor Edivaldo, estarei com o pastor Dorival, que me recebeu com muito carinho. E, Excelência, toda a honra e toda a glória
deve ser dada a Deus. Sempre tenho dito aqui, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E através dos pastores, eu dou glória a Deus, sim, a todos os pastores que estão aqui, aos missionários. Que Deus possa abençoá-los, revesti-los com sabedoria, com inteligência, com discernimento, paciência, que não é fácil, né, pastores? O pastor João Marques está à frente de uma obra grandiosa. Me lembro de alguns anos conversando sobre isso, de um ministério que, graças a Deus, se concretizou, de recuperação de drogados, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. E esse diploma, mais do que um quadro, talvez a ser pendurado na parede, possa servir de incentivo, de motivação, para que a palavra de Deus seja levada. Como disse o pastor Anderson aqui, nós temos agora a semana de leitura bíblica. E essa casa deu um exemplo ao país, e sempre digo aqui, com uma participação praticamente maciça dos vereadores, do prefeito, da nossa vice-prefeita, Belks, que também pertence a uma igreja evangélica, e que tem feito a diferença. E a Bíblia, muito mais do que eu disse, ser lida, ela tem que ser vivida. Porque senão é um papel com palavras, e a Bíblia não é isso. A Bíblia é a mensagem de Deus aos nossos corações. E aqueles que são realmente capacitados são os senhores, as senhoras, pastores, pastoras, missionários e missionárias. E em Jeremias 23:1 tem um alerta. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a todos os pastores, o conselho de pastores. É uma alegria muito grande, como ovelha, poder homenagear, através do meu pastor, todos os pastores que aqui estão. Pastor Anderson, do Conselho de Pastores, parabéns pelo seu trabalho, pela seriedade como tem conduzido o Conselho de Pastores. Presidente dessa casa, vereador Vadinho, parabéns pela iniciativa. E que esse evento, como Vossa Excelência disse, de tantos que essa casa presta, realmente seja um culto a Deus, que nós possamos estar orando. Na Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades, que possamos estar orando para que o município de Ourinhos continue crescendo. Hoje, Ourinhos é um exemplo para o Brasil, e que Deus possa continuar abençoando todos os nossos administradores. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Amaral Júnior. Senhor presidente, nosso prefeito Toshio Misato, presidente do Conselho de Pastores, pastor Anderson, vereador Messias, nossa vice-prefeita Belks, em nome destes, cumprimento a todas as demais autoridades, pastores, missionários, familiares presentes, pessoas que compareceram nesta noite, muito importante, porque, como foi dito pelo nosso presidente, Edivaldo Luciabel, o Vadinho, nós estamos tendo nesta noite, mais uma vez, a oportunidade de fazermos homenagens e, desta forma, reconhecermos o trabalho que é feito
E nesta noite nós estamos homenageando aqueles que se dedicam no seu dia a dia a levar adiante os ensinamentos cristãos. Nosso presidente foi muito feliz quando apresentou projetos, primeiro de decreto legislativo, para a realização das leituras que foram feitas inicialmente no final do ano passado, da Bíblia, que é o livro sagrado e que norteia a vida dos cristãos. E segunda-feira passada, votamos em regime de urgência o projeto de decreto legislativo que nos permitiu realizar nesta noite a outorga do diploma de honra ao mérito às instituições religiosas de Ourinhos pelos relevantes serviços prestados na área social da comunidade ouriense. Eu entendo que a abrangência social, ela vai de encontro à paz de espírito que é provocada às pessoas quando são colocados no dia a dia pelos pastores, pelas missionárias, que existe para cada um a oportunidade de se encontrar espiritualmente. E que para isso basta buscar aquilo que está contido na Bíblia. E que vocês têm a responsabilidade de transmitir com muita devoção, com muito amor e com a dedicação que é necessária e que Cristo nos ensinou nos 33 anos que esteve em vida nessa terra. O amor ao próximo é fundamental. O respeito, a capacidade de perdoar aqueles que nos ferem no dia a dia e às vezes de forma extremamente injusta e às vezes de forma traiçoeira. Então, para nós que sabemos da importância desses princípios que são extremamente positivos, que coloca para as pessoas uma oportunidade de viver em comunhão, de repartir os pães e de buscar uma vida cada vez mais tranquila e equilibrada. Aquele que se dedica a essa intenção e que pratica, como bem disse o vereador Messias, porque às vezes as palavras, elas entram pelo ouvido e saem pelo outro. Então é importante realmente que as pessoas assimilem isso na mente e principalmente no coração. Eu sou filho da pastora Ladi, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui eu vi o pastor Mário, que é também da Igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor Gilberto, que é da Igreja Rema, e meus avós eram membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, e tudo que, principalmente meus avós, quando eu era ainda criança, adolescente, minha mãe, meu pai, meu irmão, não eram evangélicos, mas eu me lembro muito bem daquilo que era colocado por meus avós. E eu entendo que se a sociedade toda assimilasse esses ensinamentos e praticasse,
sem dúvida nenhuma, nós teríamos um mundo muito, mas muito melhor. Mas é algo a perseguir. E hoje nós temos a oportunidade, digo mais uma vez, de homenagear a todos aqui presentes que se dedicam a transmitir esses ensinamentos, para que as pessoas se encontrem, principalmente na paz espiritual. Portanto, parabéns, presidente Vadinho, parabéns, pastor Anderson, a todos que se dedicam a esta causa. E que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra nesse instante, o nosso prefeito, engenheiro Toshio Misato. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, nosso amigo Vadinho, cumprimentar o presidente do Conselho dos Pastores, pastor Anderson, cumprimentar o vereador Messias, o vereador Antônio Amaral Júnior, demais pastores aqui presentes na mesa, cumprimentar a nossa vice-prefeita Belkis, demais autoridades, secretários municipais aqui presentes. Meu abraço a todos os pastores, pastoras, missionários, missionárias, demais irmãos aí que participam com a intensidade nas igrejas. Queria, senhor presidente, parabenizá-lo, assim como parabenizar toda a Câmara Municipal pela feliz lembrança de homenagear essas pessoas que já foi dito aqui, são pessoas iluminadas, pessoas escolhidas por Deus para dar o norte, dar as diretrizes para as pessoas que precisam. Acho que, senhor presidente, o senhor recebeu uma luz, foi iluminado por Deus para prestar atenção e assim prestar homenagem a essas pessoas, a esses homens, a essas mulheres que, como eu disse, ajudam tantas as pessoas. E não é de hoje. Eu estive aqui na sessão de leitura da Bíblia, né, pastor Anderson? Eu fiquei muito feliz que nessa casa, casa do povo, casa das leis, onde há os debates mais tensos, os debates polêmicos, onde há muitas vezes intrigas de todas as partes, Vossa Excelência traz para cá a sabedoria da Bíblia, a sabedoria do ensinamento de Deus, com a presença dos pastores. E está se tornando uma constante a presença dos pastores nessa casa. Então, meus parabéns a todos os vereadores que fazem acontecer essas coisas. Senhores pastores, pastoras, nós que somos do Legislativo e do Executivo nessa noite, temos um papel fundamental que é de construir a cidade. Nós fazemos as obras de concreto, nós fazemos as obras materiais. Mas o que seria uma cidade se ela tivesse tão somente asfaltos, prédios, construções, pontes, viadutos, onde as pessoas que estivessem nessa cidade não tivessem uma argamassa, não tivesse um sentimento cristão? Que seria? Seria uma torre de Babel, onde as pessoas não se entenderiam, pastor Anderson? Muito com certeza. Onde as pessoas se agrediriam mutuamente, onde não haveria a paz, a liberdade. E quem é que faz essa argamassa? Quem é que faz as pessoas terem o espírito, terem a alma, pensarem
de forma cristã. Senhores e as senhoras. Então, meu muito obrigado também como prefeito, como um partícipe da vida da cidade. Sem a ajuda de vocês, nós teríamos uma cidade daquela forma que eu falei, uma cidade onde as pessoas não se entenderiam. Conversando com o pastor Jobemar já há algum tempo, e hoje, um arremate de conversa, ele estava me contando do trabalho que ele faz na frente do Conselho Municipal Antidrogas. Olha que importância tem esse trabalho de todas as igrejas que vocês estão à frente. Tirar do mau caminho essas pessoas que muitas vezes a medicina tradicional não consegue. Não consegue porque muitas vezes o remédio não é, a materialidade não é o principal, não é o que vai mudar a cabeça das pessoas. É com a mão de Deus. Através de vocês é que é possível mudar a vida dessas pessoas que estão no descaminho. Inúmeros exemplos disso que a gente vê de pessoas que estavam no mau caminho, que estavam no caminho das drogas e que, através da igreja evangélica, muitas vezes se converteram. Quantos pastores, acho que aqui em Ourinhos nós temos com certeza alguns exemplos, não, pastor? De pessoas que se converteram. É por isso que eu falo da importância do trabalho dos pastores numa cidade. E como prefeito, eu me obrigo a irmanar com a Câmara Municipal, através do senhor presidente, para agradecer os senhores, agradecer esse trabalho, porque vocês fazem a cidade de Ourinhos uma cidade muito melhor para se viver. Então, que Deus continue iluminando vocês, vocês são a mão de Deus e a cidade de Ourinhos com certeza vai continuar iluminado com a mão de Deus sobre todas as pessoas que precisam e principalmente sobre nós políticos. Meu muito obrigado também para vocês pastores e pastoras, que todas as noites de culto, vocês oram por nós. Não é isso, presidente? Então, meu muito obrigado também. Deus os acompanhe e ilumine. Muito obrigado. Nesse instante, eu suspendo a sessão e solicito ao vereador José Claudinei Messias que assuma a presidência para que possamos usar a palavra. Para o vereador Edivaldo Luiz Sabel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador José Claudinei Messias, vereador Antônio Amaral, nosso querido prefeito, engenheiro Toshio Misato, nossa querida vice-prefeita Belkis, pastor Anderson, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, demais autoridades, pessoas que estão nos assistindo através da internet, pessoas que estão nos vendo através da TV Câmara e pessoas que se fazem presente. Eu tenho usado muito essa tribuna, muito. E eu confesso para vocês, prefeitos, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, que eu estou emocionado. E digo mais, serei repetitivo novamente. Um menino que engraxou muito sapato na Praça Melo Peixoto, um menino que foi trabalhar na lavoura, trabalhei no corte de cana, estou no meu 6º mandato. E poder chegar na Câmara Municipal, apresentar um projeto de decreto legislativo, homenageando os pastores, as pastoras,
os missionários, me deixa emocionado, sim. A nossa intenção ao conceder um diploma de honra ao mérito às instituições é mostrar a elas e à sociedade oriense que esta Casa de Leis reconhece e valoriza o trabalho que todos desenvolvem. Como já bem disse aqui, eu também apresentei um projeto de decreto legislativo criando a Semana do Evangelho. Também apresentei outro projeto de decreto legislativo criando aqui no município de Ourinhos a leitura da Bíblia. E hoje nós estamos aqui homenageando aqueles que merecem de verdade. Eu digo sempre, posso cometer algumas gafes aqui, prefeito, pastor Anderson, eu sou católico, mas eu sou muito próximo do povo evangélico. Eu aprendi e vou continuar aprendendo muito com o povo evangélico. Eu tenho pessoas aqui, como por exemplo o pastor Jobemar, que não é só um amigo, é mais que isso. A consideração é muito grande. E o pastor Jobemar, quando vai de vez em quando na minha sala, na usina onde trabalho também, devagarzinho eu fui trazendo todo o pessoal que trabalha no ambulatório para a minha sala, para ouvir uma oração do pastor Jobemar. E o pastor Jobemar diz o seguinte: eu não vim aqui em nome de igreja, eu vim em nome de Deus. O pastor Anderson, que coisa boa Deus colocar o pastor Anderson próximo do Vadinho, da família do Vadinho. É de dentro da minha casa, como o pastor Jobemar e outros pastores que eu estou vendo aqui, pastor Ageu, que foi praticamente criado comigo. Senhor prefeito, a nossa cidade é mais humana porque nós devemos aos pastores, às pastoras, porque nós devemos ao trabalho que eles desenvolvem. Os mendigos, os desesperados, procuram os evangélicos. Os doentes, os enfermos, procuram os evangélicos. Os desesperados financeiramente, sem rumo na vida, procuram os evangélicos. Os bêbados, alcoólatras, procuram os evangélicos. Aqueles sem esperança, aqueles sem emprego. Aqueles que estão no fundo do poço, sempre há uma porta aberta e uma mão estendida para eles. Se a nossa cidade é mais humana, nós devemos a vocês isso. É um reconhecimento do poder legislativo, é um reconhecimento do poder executivo, como bem disse o nosso prefeito, engenheiro Toshio Misato. Quando nós observamos famílias que foram destruídas e de repente ouvimos dessas famílias o que aconteceu, quem eram, e a partir do momento que entraram numa igreja evangélica, a mudança que aconteceu. Testemunhos e mais testemunhos e mais testemunhos e mais testemunhos nós estamos ouvindo todos os dias. Eu digo, na minha casa, que era muito difícil falar em Deus, que eu tinha dificuldade de falar em Deus. E a partir do momento que eu tive humildade para ajoelhar, com a Bíblia na mão, e agradecer a Deus pela minha família, pelas minhas filhas, por tudo que eu tenho hoje, e agradecer a Deus também pelas coisas ruins, porque são as coisas ruins que nos ensinam, que nos amadurecem, que nos fazem melhor. Então, senhor prefeito, senhores vereadores, eu gostaria de agradecer muito
a Câmara Municipal por acolher esse projeto de decreto legislativo. Ninguém faz nada sozinho. A iniciativa foi desse vereador. Mas os senhores vereadores enxergaram que nós deveríamos estar aqui hoje homenageando essas pessoas que deixam a nossa cidade um pouco mais alegre, um pouco mais humana. Então eu agradeço aos senhores vereadores. Eu não poderia deixar de falar de maneira nenhuma que nós precisamos muito de vocês. Cada dia que passa, nós precisamos mais e mais de vocês. Eu não me canso de vir a essa tribuna e falar a respeito de droga. Eu entendo que nós precisamos falar com os jovens. Nós não podemos ter medo de falar de cocaína, crack, maconha. E quando nos chega algum jovem, a primeira coisa que vem à cabeça, procure uma igreja. Procure um pastor. Você terá mais força. Não é fácil, é uma doença. E o remédio é Deus. Eu posso dizer, afirmar para vocês, do fundo do meu coração, que eu sinto a presença de Deus nesse momento. É muito forte. E eu posso adiantar para vocês que na minha vida, nesse 6º mandato, eu nunca estive com o coração tão aberto, com o coração tão feliz como estou na noite de hoje. Quando eu convidei pela primeira vez, pastor Jobemar ainda era o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos, para vir aqui na Câmara, fazer uma oração na Câmara Municipal, e de repente um dia o Conselho de Pastores Evangélicos marcou uma reunião aqui nessa casa. E aí o Conselho marcou a 2ª reunião, marcou a 3ª reunião, e de repente alguns pastores estavam dentro da minha casa, dentro da minha sala. E eu posso adiantar para todos vocês que, como falou o prefeito aqui, não é fácil esse local. Existe muita coisa ruim. E nós precisamos de Deus aqui dentro dessa casa. Quando nós fizemos aqui, há um tempo atrás, a leitura da Bíblia, em todas as outras cidades que eu acompanhei, apenas 1 ou 2 vereadores acompanhavam a leitura da Bíblia. Aqui nessa casa foi diferente. Todos os senhores vereadores puderam ler um trecho da Bíblia. E não o Poder Legislativo, mas também o Executivo. A nossa vice-prefeita também fez a leitura e o nosso prefeito fez a leitura. Então nós conseguimos unir as pessoas, nós conseguimos, numa conversa muito reservada com Deus, pedir para que Ele iluminasse essas pessoas, para que pudéssemos dar sequência a esse trabalho que nós estamos fazendo. Para finalizar, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que se fazem presente. Agradecer a cada representante, a cada pastor, a cada pastora, a cada missionário. Agradecer do fundo do coração a cada um de vocês. E agradecer as pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que muitas delas estão emocionadas também. Nunca na história da Câmara Municipal de Ourinhos nós abrimos tanto a porta para esse povo que faz a diferença. E eu estou muito feliz. Obrigado mais uma vez, do fundo do coração, a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, do fundo do coração. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de consignar algumas correspondências. Agradece o convite e justificativa de ausência. Senhor presidente, de posse do honroso convite para participar da sessão solene para a entrega de diplomas de honra ao mérito às instituições religiosas de Ourinhos, que acontecerá dia 20 de abril, informo-lhe que estaria impossibilitado de comparecer, pois no mesmo dia e horário presidirei uma sessão solene em homenagem ao deputado Estevão Galvão,
Agradeço e justifico minha ausência, desejando pleno êxito ao evento. Certo de contar com a vossa compreensão, agradeço antecipadamente Célio Francisco Diniz, presidente da Câmara Municipal de Assis. Acusamos o recebimento do convite para a entrega dos diplomas de honra ao mérito às instituições religiosas de Ourinhos. Agradecemos a especial gentileza do mesmo, lamentando, contudo, a impossibilidade de comparecimento em razão de compromissos anteriormente agendados. Na oportunidade, enviamos a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ézio Espera, prefeito municipal da cidade de Assis. Eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Neste momento, eu faço a leitura do diploma que será concedido às instituições religiosas de Ourinhos, que diz: Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo, diploma de honra ao mérito. O Poder Legislativo de Ourinhos, com fundamento no Decreto Legislativo número 4/2012, proposta de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, outorga o diploma de honra ao mérito às instituições religiosas, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados na área social da comunidade ouriense. Ourinhos, 20 de abril de 2012. Assinam o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, pastor Anderson da Silva Barreto, e Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos. Primeiramente, com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo de Ourinhos, faço a entrega do diploma de honra ao mérito ao pastor Anderson da Silva Barreto, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos e representando a Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Perfeito. Vou pegar para ele aqui. Subir aqui para tirar a foto. Bem, viu? Parabéns. Agora eu convido o senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato, os senhores vereadores, o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Ourinhos, pastor Anderson da Silva Barreto, para realizarmos juntos a entrega dos diplomas. Aqui na frente, por gentileza. Pastor Jobemar, nossa vice-prefeita Belkis também, por gentileza. E eu convido para receber o diploma de honra ao mérito o pastor Adão de Oliveira, da 2ª Igreja Batista. Pastor Ademir Mariano da Cunha, da 3ª Igreja Batista. Pastor Ageu Mota, Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Pastor Aldemar Novaes Pereira, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Alexandre Roberto de Lima, da 1ª Igreja Batista.
Pastora Ângela Cristina Cornem, da Igreja Agnus Dei. Pastor Carlos Odair Pereira da Silva, da Igreja Evangélica Luz de Betel. Missionária Célia Cristina Lemes Gonçalves, da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Pastora Cibele Dias Martinez, Igreja de Missões Rompendo em Fé. Missionária Cleusa Maria Garcia Pires, Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Missionária Cristiane Batista de Souza Barreto, Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Pastora Cristiane Eli Braga Silva, Igreja Evangélica Hebron. Pastora Dagmar Mendes Cunha Dias, da Comunidade Comunicação Cristã. Pastor Dorival Gonçalves, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Edivaldo Moreira Carolino, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Emerson Luiz Cornem, da Igreja Agnus Dei.
Pastor Evert Cristiano Neves, Igreja Ministério Louvor e Adoração, Luz do Mundo. Missionária Fabiana Renata Pires, Igreja de Deus em Cristo Missão Mundial. Pastor Francisco Cláudio da Silva Guidio, Igreja Unção Vida Nova. Pastor Ginês Jimenez, da Igreja Batista Nacional. Pastor Gregório Moleiro Martins, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Humberto Lopes Miranda, representado pelo pastor Humberto Neves Miranda, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Bugaçu. Pastor Ismael Alves de Souza, representado pelo pastor Messias Rocha Silva, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Pastora Janete Miranda, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Imbuguaçu. Pastor Jean Brás de Araújo, Casa de Profeta. Pastor Jobemar Alves Dias, Comunidade Comunicação Cristã.
Pastor José Aparecido Rabelo, Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Pastor José Carlos Bilek, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira. Missionária Josemara Teodoro Mota, Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Pastor Laércio Alves da Silva, Comunidade de Comunicação Cristã. Missionária Luciana Couto Rezende, Igreja Evangélica Luz de Betel. Pastor Luiz Carlos Gonçalves, Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Pastor Marcos do Amaral Moreira, representado pelo pastor Edivaldo Moreira Carolino, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Missionária Fátima Ribeiro Pontes, representada pela missionária Valéria dos Santos Moraes, Igreja Pentecostal Nova Jerusalém. Pastora Maria do Carmo Santos Cardoso, Igreja do Evangelho Quadrangular.
Missionária Maria Luísa Paz Anela, Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Representada a Maria Luísa Paz Anela, representada pela Célia. Pastora Maria Zélia da Silva Santos, da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Neilson Faria, Igreja O Brasil para Cristo. Pastor Nelson Faria, perdão. Pastora Odete Barbosa Jabur, representada pelo pastor Mário Jorge Gonçalves, Igreja do Evangelho Quadrangular, Superintendente Regional. Pastor Hilton Cássio de Almeida, representado pelo pastor Gines Jimenez, da Igreja Batista Nacional. Missionária Rita Parmigiani Garcia, Igreja de Deus em Cristo, Missão Mundial. Pastora Sandra Regina Patatas da Silva, Comunidade de Comunicação Cristã. Missionária Silvia Regina Iseli da Silva, Igreja Evangélica Luz de Betel. Missionária Solange Messias Neves, Ministério Louvor e Adoração, Luz do Mundo.
Missionária Tânia Maria Alves da Silva Guidio, Igreja Unção Vida Nova. E a todos os pastores que tiveram compromissos, não puderam estar presentes, mesmo assim nós agradecemos pelos representantes que estão nessa sessão solene. Eu passo a palavra novamente ao presidente da Câmara, Edivaldo Lúcio Abel, vereador Vadinho. Neste instante, em agradecimento aos homenageados, convido a todos para saudá-los, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno sentimento da população de Ourinhos aqui representada nesta noite. Nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Paulus tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Paulus tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final.
Antes do encerramento, nós iniciamos com uma oração. Eu gostaria de terminar com outra oração, mas feita por vocês. Eu gostaria que o pastor Jean fizesse uma oração para a gente, por gentileza. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos ao Senhor e possamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos por esta noite que o Senhor nos concedeu, de podermos estar na tua presença, de podermos mais uma vez, através do nosso testemunho, glorificar ao teu santo nome, exaltar ao teu santo nome. Te agradecemos, meu Pai, pela visão sobrenatural que o Senhor concedeu a estes homens e mulheres que nos representam aqui nesta casa. Que a tua glória e a tua graça esteja na vida deles todos os dias. Que o Senhor possa continuar lhes abençoando e operando sobre a sua vida e o seu ser. Eu também te agradeço pela vida dos meus irmãos em Cristo, os meus companheiros, meus batalhadores, ó Pai, no dia a dia no Evangelho, os pastores, missionárias, obreiros e tantos homens e mulheres de Deus que aqui estão. Nós oramos a Ti mais uma vez, agradecendo ao Senhor por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, antes do encerramento, eu gostaria, eu digo que é do fundo do meu coração, agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela nossa população. E agradecer em especial ao nosso Deus que nos proporcionou essa noite maravilhosa. Nada mais a tratar. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de convidar a todos os homenageados que viessem aqui na frente para que possamos fazer uma foto, para que a gente guarde com muito carinho este momento na Câmara Municipal. Por gentileza.